Boa tarde, senhoras e senhores. 17 de dezembro de 2025. Mensagem urgente. Ultimato. Maduro, céu ou guerra? E a influência dos eventos no Mar do Caribe sobre o Oriente Médio e a Ucrânia. Foi oferecida uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça de Maduro e seu país foi declarado terrorista internacional com o tráfico de drogas interrompido. Trump fará hoje, às 21 horas em Washington, um discurso de ultimato. Na esperança de que, após isso, Maduro renuncie, nossa inteligência militar informa que o círculo próximo de Maduro está pressionando ele para que deixe o cargo. A flotilha chamada de Armada por Trump bloqueia todos os acessos marítimos à Venezuela. Não entram petróleo, soldados ou armamentos da Coreia do Norte, China ou Rússia. Nosso ataque à Venezuela, se acontecer, pode mudar completamente todas as relações entre as principais potências do mundo. Vamos falar mais tarde sobre como isso afetará Israel e a Ucrânia. A Casa Branca informou oficialmente que é para Caracas, então é para Caracas, e informou que os Estados Unidos da América querem que Maduro, sua família e os colaboradores mais próximos deixem o país e entreguem o poder ao presidente eleito legitimamente. Ou seja, acabamos de tirar a futura vice-presidente da Venezuela, levamos ela embora para a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel. Apoia o presidente, basicamente, toda a Make America Great Again, mas o Partido Republicano também. Mas há muitos que acham que os Estados Unidos da América não devem se envolver nos assuntos e conflitos de outros países. E o presidente, aliás, foi inesperadamente apoiado pelo senador democrata Nachit Preiro, que declarou hoje que ouviu, analisou as informações e apoia totalmente as ações do presidente em relação a Maduro, da Venezuela. O famoso blogueiro Tucker Carlson, que você também conhece, fez um apelo para não realizar ações militares para detê-las. Ele acredita que as mudanças de regime nos últimos 80 anos, que, portanto, os Estados Unidos tentaram realizar, nunca levaram a bons resultados. Ele diz: eu não posso prever nada, mas, infelizmente, nós temos uma experiência enorme e muito negativa com mudanças de regime. Ou seja, quando os Estados Unidos invadiam algum lugar, as coisas nesses países ficavam piores do que eram antes. Bem, por exemplo, a famosa história com o Irã. O Irã, quando, mesmo sem invadir, eles forçaram o exército a entregar o chá no celeiro. E o que aconteceu com Khomeini? Para explicar a posição de Trump e da Casa Branca, devo dizer que empresas dos Estados Unidos da América trabalharam por muitos anos na Venezuela desenvolvendo petróleo, refinando, vendendo e tudo o mais. E o país Venezuela recebia por isso a parte acordada dos lucros, e totalmente proporcional ao que recebem lá a Noruega ou outros países. Quando alguém extrai e processa esse petróleo em seu território, eles recebem bilhões, ou seja, praticamente ganham dinheiro de graça, quase sem fazer nada, só porque nasceram em um campo de petróleo em algum momento. O governo, então, era de coletivistas. O nome do homem era Hugo Chávez. Ela prometeu tanto ao povo por votos nas eleições que o dinheiro vindo dos americanos já não bastava. Então, Hugo Chávez decidiu nacionalizar os campos e as fábricas de petróleo, tirando-os das empresas americanas, pensando que agora eles receberiam não uma parte, mas todo o lucro. Mas aí ficou claro que os governos não sabem extrair e processar petróleo e as coisas começaram a dar errado, como dizem, tudo saiu torto e o dinheiro do petróleo não era nem metade do que era antes, era simplesmente muito menos. Os 100 inteiros acabaram sendo muito menos do que a metade do que era antes. O povo se revoltou por não receber o prometido, mas logo foi reprimido pelos métodos habituais. Armas do campo, sequestro, assassinato, como de costume, o país ficou completamente miserável. Quando chegou a próxima gangue, agora simplesmente o narcotráfico, eles expulsaram uma enorme quantidade de moradores dos empregos, das casas, tiraram-lhes o pão e a assistência médica social. E com o dinheiro que sobrou do petróleo e da venda de drogas, construíram o comunismo só para eles mesmos. Mas vamos voltar à declaração já feita por Trump. Ele a publicou como uma introdução ao que diria à noite em sua rede social. Foi isso que Trump disse.
A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Eles estão cercados. Eles não vão devolver aos Estados Unidos da América o nosso petróleo, a terra que compramos deles e outros meios de produção que eles nos roubaram. O regime ilegítimo de Maduro não foi eleito. Ele apenas tomou o poder. O governo usa o petróleo dos campos petrolíferos roubados para financiar a si mesmo drogas, terrorismo, assassinatos e coisas do tipo. O que eles fizeram levou à nossa declaração do regime de Maduro como uma organização terrorista estrangeira. Tudo o que eles roubaram de nós deve ser devolvido imediatamente. Imediatamente, ponto de exclamação. Na verdade, é uma declaração compreensível. Agora, os russos vão vir para cá? E quanto à China, que tem muitos interesses na Venezuela, mas como eles vão conseguir fazer isso se cercamos a Venezuela, isolando ela do resto do mundo? E o que acontece se um navio russo ou chinês se aproximar? Vamos detê-lo? E se eles não pararem, vamos atirar neles? Tudo bem, então vamos lá. Provavelmente o Trump explicará isso no discurso e depois conto para vocês o que ele disse. Mas vamos voltar ao que já conversamos algumas vezes, ou seja, sobre a doutrina Trampa, nós já discutimos isso. A essência dela é a seguinte: se as ações de outros países afetam diretamente ou ameaçam nossos interesses, então isso passa a ser do nosso interesse. Por exemplo, veja Maduro, é isso mesmo. Não importa se ele é socialista, lá muitos no mundo, nem se roubou as eleições, isso diz respeito apenas ao país dele. Então, o que é da nossa conta? Bem, a primeira coisa é que a Venezuela nacionalizou, ou seja, em bom português, roubou as fábricas que construímos, os campos de petróleo que desenvolvemos. A segunda coisa, o nosso segundo assunto, é que a Venezuela traz drogas para o nosso país. Além disso, a Venezuela expulsou do país com não para matar, vocês podem matar em casa de Dorosgui. Deve ser assim. A doutrina também diz que começaremos a reduzir nossa presença no Oriente Médio e na Europa. Acho que Israel já está firme politicamente, economicamente e militarmente. Além disso, iniciativas como os acordos de Abraão e os laços com os sunitas vão ajudar Israel a firmar acordos com esses próprios sunitas. Talvez o Estado judeu só tenha a ganhar com uma política mais independente, voltada para as necessidades e relações na região. Nos últimos 80 anos, a América se dedicou a proteger o mundo inteiro, a se envolver em conflitos alheios e, na verdade, a cuidar de milhões de seus próprios habitantes internamente, incluindo alguns que trabalham, outros que trabalham parcialmente, outros que não trabalham, na verdade gastando enormes quantias de dinheiro para manter o padrão de vida daqueles que não conseguiam sustentá-lo por conta própria. Mas muitos países, assim como muitas pessoas, se acostumaram com o fato de que existe alguém que pode aparecer a qualquer momento e ajudar, seja de forma militar ou financeira. Como nossas ações no Mar do Caribe e nossa doutrina vão impactar a Ucrânia? Vamos imaginar que essa é a última chance de conversar com a Rússia junto com os Estados Unidos da América, quero dizer, a Europa, a Ucrânia e mais os Estados Unidos da América negociando com a Rússia. Ou seja, foi explicado para a Ucrânia que, se eles não chegarem a um plano conjunto de regulação que os Estados Unidos da América aprovem e passem para Putin, então eles, a Ucrânia e provavelmente a Europa, vão lutar e negociar sozinhos, sem a nossa participação. A Ucrânia pediu garantias de proteção em caso de um novo ataque da Rússia. Trump disse que concorda, mas ainda não está muito claro o que isso significa. Talvez ele concorde com alguma coisa, talvez outra coisa. Na Ucrânia pensam diferente do que ele diz. Se isso significa a aceitação de fato da Ucrânia na OTAN sem a aceitação formal na OTAN, então isso me parece meio estranho. Tudo bem, talvez uma garantia temporária de 5 anos, mas sinceramente,
Por 10 anos não acredito, pois isso equivaleria à aceitação na OTAN. Tudo bem, por enquanto não sabemos os detalhes e pormenores, porque ninguém sabe. Só para esclarecer, não há acordo com a Rússia. O que está acontecendo? O que estamos discutindo agora é apenas uma tentativa de elaborar uma posição comum entre os Estados Unidos da América, a Europa e a Ucrânia. Zelensky explicou o que significa uma posição comum. Até 90 todos os acordos já foram alcançados, mas eu suspeito muito que 89 já tinham sido feitos há muito tempo. Os 10 restantes são exatamente o problema. Ou seja, a Rússia quer todo o Donbass e não pretende parar a guerra se não receber o que quer. Uma parte ela já conquistou, outra parte ainda não, mas pretende continuar conquistando, enquanto a Ucrânia não quer ceder nenhum centímetro. Talvez conscientemente percebendo que Trump está deixando a Europa e não protegerá mais todos. Isso vai resultar em um banho de água fria para os ucranianos e europeus? E eles, de repente, vão perceber a realidade da situação em que se encontram. Na Rússia, até hoje, pelo que sabemos, sim, não há nenhum motivo para acabar com a guerra se ela não conseguir o que quer. Ou seja, se eu não voltar com a vitória, é melhor nem voltar. O que a Rússia diz nem sempre significa que ela realmente quer isso, mas a guerra na Ucrânia para a Rússia deveria ter recebido alguma coisa, né? Algum tipo de benefício, alguma vantagem. Eles queriam conquistar algumas vitórias, e essas vitórias seriam maiores do que o que eles já têm, e pretendem conseguir essas vitórias ou continuar lutando. A Rússia já estava agitada por não conseguir vencer o inimigo há 3,5 anos, com população 4 vezes menor e indústria 10 vezes menor. Se não houver um compromisso nessas negociações agora entre os Estados Unidos da América, e por compromisso quero dizer, digamos, uma solução. Estamos seguindo com um plano geral para a Rússia e vamos conversar com eles. Então, a Rússia, né, claro, vai intensificar os ataques e o território vai passar lentamente, com enormes perdas, da Ucrânia para a Rússia. Nenhum dos países europeus vai enviar seus soldados para a linha de frente, e esses soldados também não vão, eles vão se rebelar. Afinal, não foram chamados para isso. E provavelmente vão se recusar a cumprir as ordens de seus governos. Imagino assim: eles podem ir como capacetes azuis, ficamos lá, mas se a guerra começar, fugimos na hora. E para participar de alguma coisa, é improvável que eles façam qualquer coisa. Eu sempre vejo como injustificados. As esperanças dos ucranianos, assim como o medo da liderança da Ucrânia diante de revelações criminais, não lhes permite cortar o que precisa ser cortado e manter para si a estatalidade e a independência. Quando há gangrena, o que se pode fazer? Amputam a perna. Eu não sei como o povo ucraniano vai reagir ao que está acontecendo. Talvez, se derem à Rússia o que ela exige, o povo ucraniano veja isso como uma derrota e capitulação. Mas a Ucrânia, neste momento, ele não consegue recuperar da Rússia e nem mesmo proteger o que a Rússia quer, não consegue sozinha. Exatamente. Suspeito que, mesmo com a Europa, sem os Estados Unidos da América, não consegue. Esses fatos podem, no final, levar à perda da independência da Ucrânia. Ou seja, o que eu quero dizer é que, se não levarmos esses fatos em consideração, obrigado. Isso pode levar ao fato de que a Ucrânia perca sua independência e soberania. Bem, é possível que uma parte da Ucrânia, chamada de parte ocidental, se separe e se torne um pequeno estado independente, ou encontre para onde se juntar, talvez a Polônia, talvez a outro país. De qualquer forma, a situação é vista como a última chance de Kiev para preservar seu povo e seu Estado. E eu realmente espero estar errado. Eu realmente espero estar errado. E hoje, né, um pouco mais tarde, vamos ouvir o presidente Trump e também saberemos a reação da Venezuela e de outros atores que têm laços com a Venezuela e não gostariam de perdê-los. Por enquanto é só. Com certeza vou contar para vocês o que aconteceu durante o discurso e depois dele até nossos próximos encontros. Continuação. Assim não dá para desligar. Uau.